Imagine um humano de 50 mil anos parado ao seu lado, sob a luz fraca de um poste ou ao calor suave de uma madrugada. Tire as roupas dele da sua mente por um instante. Observe a pele, as mãos, o rosto, os ossos, a postura. Agora, olhe para si. A semelhança é desconcertante. Um corpo desenhado pela mesma história. Um corpo que poderia conversar com você sem grandes estranhezas. E então, vire a cabeça e veja o seu telefone no bolso, ou a lâmpada na parede, ou a jaqueta técnica que aquece sem fogo. Tudo isso mudou muito rápido. A tecnologia gira em ciclos que nós percebemos, modelos novos, ferramentas novas, modos novos de viver. Mas o corpo humano, o hardware sobre o qual essa vida roda, parece ter travado. Por que, se a paisagem cultural e tecnológica se transforma em décadas, nós ainda parecemos tão parecidos com os nossos antepassados de dezenas de milhares de anos? Essa pergunta me acompanha nas noites em que eu tento entender o passado. É uma pergunta que mistura assombro com ternura. Por que o seu celular envelhece, fica obsoleto, ganha nova versão e o seu corpo não mostra uma versão nova a cada geração? Se gosta dessas histórias que atravessam tempo e ciência com calma, inscreva-se. Fica comigo. Para começar a responder, precisamos recuar muito no tempo. Não apenas dezenas de milhares de anos, mas milhões. Imagine um filme em câmera lenta. O primeiro passo para cima, a mão que aperta com precisão, o esqueleto que se alonga, o crânio que muda de forma enquanto o cérebro cresce por dentro. Ao longo de milhões de anos, hominídeos diferentes foram esboçando soluções anatômicas para caminhar, caçar, manipular, comunicar. A postura ereta, as mãos capazes de segurar e fabricar ferramentas finas, a face que se achata para acomodar um aparelho vocal mais versátil, tudo isso foi se firmando. Esse conjunto de mudanças culmina no que os pesquisadores chamam de anatomicamente moderno. Um corpo com proporções semelhantes às nossas, um crânio que aloja um cérebro como o nosso, um conjunto de dentes e mandíbulas que se parecem com os seus. Mas esse não foi um caminho liso. Houve picos e vales na jornada evolutiva. Ondas de inovação biológica aconteceram quando novas pressões ambientais empurravam a seleção natural, mudanças climáticas, novas dietas, novos modos de subsistência. Então, de repente, em um intervalo que os cientistas costumam situar entre 70 e 50 mil anos atrás, tudo pareceu mudar. Só que não do jeito que esperaríamos. A grande revolução não foi um novo corpo, mas um novo comportamento. As ferramentas ficaram mais complexas, as redes de cooperação se alargaram, a linguagem e a cultura se tornaram capazes de transmitir ideias de forma mais estável e rápida. Dizem alguns especialistas que foi nesse período que nossas populações se tornaram culturalmente modernas, capazes de inventar e compartilhar soluções que mudavam o mundo sem exigir que os genes mudassem primeiro. Mas há outra camada nessa história. Entre imagens de fogueiras e ferramentas, há episódios de grande perda, momentos em que a diversidade humana encolheu. Pense numa ampulheta. Grãos de areia descendo de muitas opções genéticas para muito menos. Em genética, chamamos isso de bottleneck, gargalo populacional. Imagine uma tempestade tão intensa que varre a paisagem, deixando poucas pessoas para contar a história adiante. As variantes genéticas que essas pessoas carregam passam a ser as únicas disponíveis para as próximas gerações. O efeito fundador é um parente próximo. Quando um pequeno grupo parte para um abrigo novo e ali se estabelece, o que ele carrega no seu baralho de cartas genéticas é só uma parte do baralho original. Assim, as frequências de características podem mudar por acaso, por deriva, e não necessariamente porque são melhores. Algumas hipóteses científicas sugerem que eventos como erupções vulcânicas massivas, a mais famosa entre elas a erupção de Toba, somadas a ciclos glaciais, podem ter contribuído para estreitar o número de nossos antepassados. Mas é importante dizer com cuidado. A ideia de que um único evento causou tudo é uma hipótese. Evidências sugerem que houve contrações populacionais em diversos momentos do Pleistoceno. Talvez uma erupção, talvez um frio agudo, talvez uma sequência deles. O que importa para nossa pergunta é o efeito. Quando o tamanho efetivo da população diminui, a diversidade genética se reduz.
Menos diversidade significa menos matéria-prima sobre a qual a seleção natural pode atuar para fabricar grandes mudanças anatômicas rapidamente. Visualize por um momento o céu ficando cinza. Um silêncio profundo cai sobre a terra. As cinzas no ar transformam o dia em crepúsculo e o frio se intensifica. Alimentar-se fica mais difícil. Grupos inteiros se recombinam, migram, morrem. Aqueles que sobrevivem carregam, por sorte ou por particularidades de comportamento, um recorte da variabilidade humana anterior. É como se, a partir de uma vasta loja de tecidos coloridos, restassem apenas alguns pedaços para costurar as roupas das gerações futuras. Esse estreitamento cria uma espécie de inércia genética. Quando você tem menos variantes, mudanças dramáticas exigem que uma combinação específica de mutações apareça e seja favorecida de forma consistente por muitas gerações. Em populações pequenas, o acaso, a deriva genética, pode empurrar alelos para cima ou para baixo, obscurecendo a ação da seleção direcional. Em outras palavras, o fato de existirem menos cartas na mão torna mais difícil jogar uma partida que exija novas cartas raras para mudar o jogo. E então veio a cultura, a segunda grande explicação que nos interessa. Se a genética é o hardware do organismo, a cultura começou a funcionar como um software cada vez mais potente. Fogo, cozinha, roupas, abrigos, pedra lascada transformaram não o corpo, pelo menos não diretamente, mas as condições em que o corpo vivia. Cozinhar é um exemplo elegante e quase íntimo. Cozinhar amacia alimentos, tornando-os mais fáceis de mastigar e digerir. Menos necessidade de dentes robustos ou mandíbulas gigantes. Ferramentas reduzem a necessidade de força bruta para caçar ou processar matéria-prima. Roupas e abrigos isolaram o corpo do clima, reduzindo a pressão para desenvolver adaptações corporais extremas ao frio. Comunicação complexa e cooperação social permitiram que recursos fossem compartilhados. Cuidar de bebês, transportar alimentos, proteger os mais velhos, o que alivia pressões sobre indivíduos específicos para serem anatomicamente perfeitos para sobreviver sozinhos. Imagine uma fogueira crepitando na noite fria. O cheiro da carne cozida, o calor que banha os rostos, a sombra das mãos dançando nas pedras. Ao redor do fogo, histórias são contadas, técnicas são ensinadas, receitas são aperfeiçoadas. A cultura se replica mais rápido que os genes. Onde antes uma mudança anatômica poderia demorar séculos de seleção para se firmar, agora uma invenção cultural pode transformar a vida em uma geração. É uma diferença de velocidade entre hardware e software. O software pode atualizar-se, corrigir um problema, criar uma nova capacidade, tudo sem modificar o circuito básico. Esse deslocamento tem consequências. Se a cultura resolve problemas que antes exigiam mudanças anatômicas, a seleção sobre essas características anatômicas diminui. Em termos leigos, se usar uma ferramenta ou vestir roupas impede que o frio mate você, então não há mais uma pressão implacável para desenvolver um corpo que suporte frio extremo por si só. E quando as pressões se aliviam, a evolução anatômica perde um motor poderoso. Mas há outra peça no tabuleiro: trade-offs energéticos. Nosso cérebro é caro. Ele consome uma parcela significativa da energia que nosso corpo usa. Cifras frequentemente citadas aproximam que, em repouso, o cérebro pode consumir algo em torno de 20% do gasto energético total, embora haja variação e debate sobre números exatos. Manter um cérebro grande requer investimentos em alimentação de alta qualidade, em rotinas sociais complexas que garantam suprimento aos dependentes, e em estratégias reprodutivas que prolongam a infância para permitir aprendizagem. Essas exigências moldaram não só o crânio, mas também o corpo no sentido da economia energética. Músculos muito grandes, um aparelho digestório maciço, ossos extremamente pesados, tudo isso tem custo. À medida que o cérebro tomou espaço e energia, outros sistemas foram reajustados. Ossos se tornaram mais leves, músculos menos robustos em alguns contextos, os dentes diminuíram. Há até um problema que os cientistas chamam de obstetric dilemma, o dilema obstétrico, que resume uma troca. Cérebros maiores significam cabeças maiores, que por sua vez tornam o parto mais arriscado se a pelve não acomodar. A solução foi múltipla. Nascer mais imaturos,
assistência social durante o parto, alterações na pelve humana e possivelmente na postura. Essas mudanças não criam um corpo novo toda geração, criam restrições e equilibrações que tornam certas grandes mudanças anatômicas mais custosas. E então há o fator da mistura, o fluxo gênico. Humanos foram migrantes por excelência. A cada migração, cada encontro entre grupos trouxe uma mistura de genes. A imagem útil aqui é a de um pote de pedrinhas coloridas. Se diferentes grupos se isolam, cada pote pode desenvolver um padrão de cores distinto. Mas se as pessoas continuam a trocar pedrinhas, os padrões se mesclam. O gene flow, fluxo gênico, é essa troca contínua. Quando populações se misturam, quaisquer diferenças anatômicas locais tendem a diluir-se, a menos que haja pressões seletivas muito fortes em uma direção. Assim, enquanto certas adaptações regionais podem surgir, como respostas a grandes altitudes, a dietas específicas, a exposição a patógenos locais, a conectividade entre populações tende a impedir que diferenças anatômicas grandes se cristalizem em linhagens separadas. Nesse quadro, cruzamentos com outras linhagens humanas, os encontros com neandertais e denisovanos, também aparecem como episódios de mistura que complicam qualquer ideia simples de espécie única parada. Esses encontros deixaram traços em nossos genomas. Em alguns casos, alelos que vieram de outros grupos trouxeram vantagens regionais, como resistências a certos patógenos ou adaptações ao frio. A interação foi complexa, não uma substituição pura, nem uma distância total. Mistura, por vezes contribuição útil, por vezes apenas memória genética. Importante ressaltar, somos uma tapeçaria feita de fios que vieram de várias direções. Mini-ganchos surgem aqui, quase como ondas suaves. E se eu te dissesse que, mesmo com tudo isso, pequenas mudanças continuaram a ocorrer? E se a estabilidade anatômica for, em boa medida, uma ilusão de escala, visível quando olhamos rápido, mas repleta de microvariações quando olhamos com lupa? Hoje, sabemos que após os 50 mil anos, muitas características ainda mudaram, mas de forma localizada e específica. A tolerância à lactose em adultos, por exemplo, espalhou-se em certas populações que domesticaram animais e passaram a consumir leite. Adaptações à alta altitude apareceram em populações que viveram por muitas gerações em planaltos. Certas variantes genéticas que conferem resistência a doenças se tornaram mais comuns em determinadas regiões. Essas mudanças são sinais de que a evolução não parou. Ela simplesmente trocou de marcha, passando de grandes revisões anatômicas para ajustes finos e rápidos em resposta a pressões locais. Enquanto você imagina essas cenas, cinzas no céu, fogo crepitando, uma mãe acalmando um bebê em uma pelve estreita, um pequeno grupo levando consigo algumas pedrinhas coloridas além de uma enseada, é útil manter duas imagens mentais ao mesmo tempo. A primeira é a da estabilidade. Um corpo que, em linhas gerais, permanece familiar por dezenas de milhares de anos. A segunda é a da flexibilidade cultural. Técnicas, roupas, fogo, cooperação que alteram o ambiente imediato mais rápido do que os genes conseguem responder. Essas duas imagens se entrelaçam. A cultura protege, inventa, reorganiza. O gargalo reduz a diversidade. O fluxo gênico mistura. E o cérebro, caro em energia, impõe limites e prioridades. Mas há um ponto que merece uma pausa mais longa, porque ele funciona como um eixo entre história natural e história social. A noção de sorte. Sobrevivência em meio às ondas climáticas e aos cataclismos não foi necessariamente elegância adaptativa. Foi também contingência, acaso e escolhas culturais que tiveram efeitos imprevisíveis. Quem sobreviveu a uma crise pode não ter sido o melhor em um sentido absoluto, mas aqueles cujos comportamentos lhes permitiram encontrar abrigo, formar alianças, compartilhar alimentos. E essas vitórias culturais, transmitidas de geração a geração, passaram a dispensar certas pressões de seleção que, em outros contextos, teriam moldado corpos diferentes. Até aqui delineei a paisagem, um passado marcado por grandes transformações anatômicas, episódios de redução da diversidade, uma cultura que acelera e alivia pressões, trade-offs energéticos que impõem limites e fluxo gênico que impede o fechamento de caracteres regionais. Cada elemento por si só já é poderoso. Juntos, eles começam a explicar por que os grandes movimentos anatômicos parecem ter desacelerado. Mas como essas forças realmente se encaixam?
como a combinação de um gargalo, de roupas e fogo, de cérebros famintos por energia e de migrações constantes fez com que por dezenas de milhares de anos a humanidade se mantivesse em traços gerais surpreendentemente semelhante? Para responder essa pergunta com calma, será preciso mergulhar um pouco mais fundo em cada uma dessas peças. Entender, por exemplo, com mais nitidez como o efeito fundador atua em populações que saem de um refúgio para colonizar um continente. Explorar de modo concreto os aspectos de energia e parto que limitam mudanças grandes. E ainda observar exemplos claros de microevolução para ver onde e como a mudança continua acontecendo. Também vale olhar para o papel da domesticação e da agricultura mais adiante, porque o advento dessas práticas trouxe novas pressões seletivas que alteraram trajetórias em tempos mais recentes. Mas antes de entrarmos nesses detalhes, respire fundo. Imagine novamente aquela noite primitiva. A lua fina, a fumaça subindo em fios prateados, as pessoas encolhidas contra o frio enquanto a chama dança. Somos todos herdeiros desse fogo e dessa história, não só em nossos genes, mas em nossos modos de cozinhar, vestir e cuidar. Ao mesmo tempo, carregamos a marca da sorte histórica, o fato de sermos descendentes, provavelmente, de grupos relativamente pequenos que atravessaram crises. E então surge a pergunta que nos mantém acordados de forma gentil. Se a cultura e o acaso fizeram tanto para estabilizar nosso corpo, o que resta para a seleção moldar agora? Como as pequenas mudanças que vemos, a capacidade de digerir leite, pequenas respostas a doenças, adaptações regionais, se relacionam com o quadro mais amplo de estabilização? Há ritmo e escala na evolução que precisamos aprender a ouvir, passos pesados que ocorreram no passado profundo e pequenos sussurros que continuam hoje. Em breve, vamos ver com detalhes como esses sussurros se manifestam e por que, apesar deles, a sensação de um corpo imutável persiste. Por enquanto, segure essa imagem, você herdando tanto a sorte como a engenhosidade de quem veio antes. O corpo que dorme agora, o corpo que respira e lembra, é ao mesmo tempo produto de episódios extremos e de escolhas sutis. Ainda restam histórias a desdobrar, sobre genes que atravessaram desertos, sobre roupas que substituíram pelagens, sobre bebês nascendo com cabeças grandes e comunidades inteiras ajudando a trazê-los ao mundo. Essas histórias vão nos levar até o coração da resposta. Não que a evolução tenha parado, mas que, em um jogo de forças, as peças mudaram de lugar e o movimento da mudança se tornou, em grande parte, mais fino, mais cultural, menos visível a olho nu. Respire devagar. Volte àquela noite de fogo e cinza, à visão das mãos moldando uma ferramenta, ao cheiro suave da carne assada. Agora, sem repetir o que já vimos, vamos abrir cada uma das peças com calma, uma porção de tempo para entender como, juntas, elas moldaram a razão pela qual nossos corpos, em traços gerais, se mantiveram tão parecidos por dezenas de milhares de anos. Começo por uma cena menor, quase íntima. Imagine um pequeno grupo acordando ao romper do dia, num vale frio. Um punhado parte para caçar, outros permanecem cuidando de crianças e acendendo brasa. Do ponto de vista genético, aquilo é uma amostra, uma fatia da diversidade total que existia antes. Quando só algumas dúzias ou poucas centenas continuam a cruzar e ter filhos entre si por gerações, as possibilidades se reduzem. Em termos técnicos, dizemos que o tamanho efetivo da população caiu. Em vez de milhões de cartas no baralho, restam algumas centenas. É esse tipo de cenário que chamamos de efeito fundador, quando um grupo pequeno coloniza um novo lugar, ou de gargalo populacional, quando uma calamidade reduz temporariamente o conjunto de indivíduos reprodutores. Para preencher essa imagem com dados sem perder a suavidade da noite, os estudos genéticos hoje estimam que, em vários momentos do Pleistoceno tardio, o tamanho efetivo de humanos anatomicamente modernos foi relativamente pequeno, possivelmente na casa dos milhares, talvez algumas dezenas de milhares. Os números variam por estudo e por região, há incerteza e debate, e é importante dizer isso, são estimativas com margens. O que importa é a lógica. Populações pequenas perdem variantes por acaso.
Variantes raras, as cartas que poderiam, juntando-se, permitir uma grande mudança anatômica, simplesmente desaparecem com frequência maior. E quando a diversidade é menor, a seleção tem menos material para esculpir. Agora segure um outro quadro, o de uma família em torno do fogo. Ali, a cultura opera como uma máquina de adaptação rápida. Ensina-se como afiar uma lâmina, como tratar uma ferida, quando migrar. O aprendizado cultural se transmite muito mais depressa que mutações genéticas se acumulam. Pense no software que atualiza mais rápido que o hardware. Se antes a seleção exigia que a anatomia mudasse para melhorar a eficiência em um novo ambiente, agora uma roupa, um abrigo, uma técnica de caça podem resolver o problema em poucos anos. Comer alimentos cozidos reduz a necessidade de dentes e mandíbulas enormes. Ferramentas permitem que até pessoas com menos pura força bruta obtenham sucesso na coleta e na caça. Sistemas de cooperação reduzem a mortalidade infantil e aumentam a chance de sobrevivência de indivíduos que, isoladamente, teriam menos chance de deixar descendentes. Há uma metáfora útil para unir essas imagens. Imagine uma ponte entre duas margens. De um lado, a pressão ambiental que empurra para mudanças anatômicas. Do outro, a cultura que constrói atalhos sobre o rio. Se surgem atalhos suficientes, fogo, roupa, abrigo, ferramentas, divisão de trabalho, a ponte esquerda perde importância. A travessia pode ser feita sem alterar a estrutura do corpo. Dentro dessa ponte cultural, há também a economia energética, o eixo que regula o que é possível. O cérebro humano é um órgão voraz em energia. Em repouso, ele representa uma porção substancial do gasto metabólico corporal. Números específicos variam conforme as medidas e as populações, mas uma ideia clara se destaca. Sustentar um grande cérebro requer alimento de alta qualidade e padrões sociais que garantam provisão. Por isso, ao longo do tempo, nossos ancestrais experimentaram uma redistribuição de investimento energético. Menos investimento em músculos brutos, ajustes no trato digestório, modificação das proporções esqueléticas. Tudo isso foi uma resposta integrada à necessidade de sustentar cérebros maiores. É o que algumas teorias chamam de teoria do tecido caro. Órgãos que custam muito acabam tendo compensações em outros lugares. O chamado dilema obstétrico, obstetric dilemma, encaixa-se nessa economia. À medida que os cérebros ficaram maiores, as cabeças dos bebês também aumentaram. Mas a pelve da mãe tem limites funcionais. Ela precisa permitir uma locomoção eficiente e, ao mesmo tempo, acomodar o parto. A solução biológica não foi única. Houve pequenas alterações na pelve, mudança na posição do parto, bebês nascendo relativamente imaturos, com cérebros ainda crescendo intensamente após o nascimento. E, crucialmente, suporte social intenso durante e após o parto. Essas adaptações tornaram o parto mais dependente de cuidados comunitários. A consequência evolutiva, lembrando sempre a necessidade de nuance, foi um equilíbrio. Grandes cérebros se tornaram viáveis, mas isso também impôs limites e custos que não favorecem mudanças anatômicas radicais e frequentes. Em vez disso, a espécie tende a conservar um conjunto de soluções que funcionam em conjunto. Um equilíbrio entre parto, cérebro, locomoção e cuidado social. Voltemos agora à ideia do fluxo, o gene flow, que tantas vezes brota como uma brisa em nossa narrativa. Imagine potes de pedrinhas coloridas, cada pote representando um grupo humano. Se os potes ficam isolados por tempo suficiente, cada um pode adquirir uma paleta própria. Mas se as pedrinhas são trocadas regularmente entre potes, os padrões se misturam e as diferenças locais se diluem. É exatamente isso que aconteceu por milhares de anos. Movimentos humanos quase contínuos, casamentos entre grupos, trocas de alianças. Mesmo quando populações se adaptaram localmente a condições específicas, a recorrente mistura genética impediu que diferenças anatômicas muito grandes se cristalizassem em linhagens separadas. Para que isso ocorresse, seria necessário o isolamento prolongado sem mistura, algo raro na nossa história. Por isso, ainda que existam adaptações regionais perceptíveis, elas geralmente aparecem como sinais finos, locais, não como grandes revoluções anatômicas globais. Dentro dessa mistura, surgiram encontros notáveis, neandertais na Eurásia, denisovanos na Ásia e outros parentes com os quais nossos ancestrais se cruzaram.
Os dados genéticos modernos mostram pequenas porcentagens de DNA desses grupos em pessoas fora da África. Estimativas frequentemente apontam para algo em torno de 1 a 2% de herança neandertal em não-africanos, e a presença de variantes denisovanas em populações da Ásia e Oceania em frequências que, em alguns grupos, podem chegar a vários por cento. Essas cifras são aproximadas e há variação entre populações. Há debate e refinamento contínuo. O ponto narrativo e biológico é outro. Esses cruzamentos acrescentaram peças úteis ao nosso baralho. Algumas variantes trazidas por essas linhas arcaicas aumentaram a aptidão em contextos locais, como respostas a patógenos, a clima frio ou a baixa pressão de oxigênio em grandes altitudes. Um dos exemplos mais claros é uma variante ligada à adaptação a grandes altitudes, que parece ter origem em uma linhagem arcaica e que hoje é comum em tibetanos. Uma ponte entre passado e presente, entre linhagens que se tocaram. Ainda assim, essas contribuições foram pontuais. Elas multiplicaram possibilidades, mas nem sempre impulsionaram mudanças corporais amplas, porque as pressões seletivas que favoreciam essas variantes eram muitas vezes locais e específicas. Mais uma vez, a escala importa. Adaptações regionais sim, revoluções globais não. E quanto às microevoluções que continuam até hoje? Aqui cabe enumerar suavemente alguns exemplos concretos, cada um com sua história e seus condicionantes, lembrando sempre que cada caso tem nuances e debates científicos em curso. A persistência da lactase em adultos é um excelente exemplo. Em muitos mamíferos, a habilidade de digerir lactose, o açúcar do leite, diminui após o desmame. Em certas populações humanas, especialmente entre povos que domesticaram ruminantes e beberam leite no período pós-neolítico, surgiram mutações regulatórias que mantêm ativa a produção da enzima lactase na idade adulta. Essas mutações se espalharam rapidamente, onde o leite era fonte consistente de nutrição, conferindo vantagem. A história é clara de seleção relativamente rápida, ligada ao comportamento cultural de pastoreio e ao uso do leite como recurso. Outra história é a da adaptação à altitude. Em populações tibetanas e em outros grupos que vivem em planaltos, variantes genéticas que alteram a resposta ao baixo oxigênio tornaram-se comuns em poucas dezenas ou centenas de gerações. Em alguns casos, como o gene EPA1 em tibetanos, há indícios de que uma contribuição arcaica, via mistura com populações próximas, ajudou a acelerar a adaptação. A seleção aqui é local e intensa e produz um efeito visível. Mas note, é uma mudança funcional, não uma modificação profunda da anatomia geral. A cor dos olhos, frequentemente citada em conversas sobre aparência, é outro bom exemplo de mudança localizada e relativamente recente na história humana. Variações em regiões regulatórias de genes como OCA2 e ERK2 alteraram a pigmentação ocular. Essas variantes espalharam-se em partes da Europa, gerando a relativa prevalência de olhos claros. As implicações adaptativas ainda são objeto de debate. Há hipóteses envolvendo deriva, seleção sexual ou adaptação a condições luminosas específicas. O que interessa aqui é a escala da mudança, visível e significativa do ponto de vista estético, mas pequena em termos de reestruturação anatômica. Ainda podemos pensar nos dentes do siso, a redução do terceiro molar e na diminuição em geral do tamanho da mandíbula em populações que passaram a cozinhar e a processar alimentos. Dietas mais moles e utensílios que facilitam a alimentação reduziram a necessidade de mandíbulas grandes. Os ossos faciais tornam-se mais leves. São mudanças continuadas, mas graduais, influenciadas tanto por seleção quanto por desenvolvimento e uso. Há também casos mais controversos, como a frequência do alelo CCR5-delta-32, que confere resistência a alguns retrovírus e que pode ter sido favorecido por eventos epidêmicos históricos. A história desse alelo envolve hipóteses sobre seleção por pragas medievais ou outras doenças, hipóteses que os pesquisadores discutem com cautela. É um lembrete útil, nem toda mudança tem uma história limpinha e conclusiva. Muitas vezes é mapa com zonas sombreadas de incerteza. Outro mecanismo de mudança é a variação no número de cópias de genes, como AM1, ligado à produção de amilase salivar.
Populações com dietas ricas em amido tendem a ter mais cópias desse gene, uma resposta relativamente direta à dieta e à cultura alimentar. A seleção age rápido quando a pressão é consistente e forte. Esses exemplos mostram um padrão. As mudanças que persistem nas últimas dezenas de milhares de anos tendem a ser específicas, localizadas e relacionadas a hábitos culturais, dietas e ambientes particulares. Em outras palavras, a evolução continuou, mas trocou os grandes saltos de hardware por pequenos ajustes no software ou por complementos pontuais no hardware que respondem a pressões diretas. Agora, olhemos para um capítulo crucial que liga passado e presente: a transição para a agricultura e a vida em assentamentos permanentes. A partir de cerca de 12.000 anos atrás, em várias partes do mundo, grupos humanos começaram a domesticar plantas e animais de forma sistemática. Isso mudou radicalmente as pressões seletivas. A agricultura geralmente aumentou densidades populacionais, criou novos padrões de mobilidade, alterou as dietas, mais carboidratos, menos diversidade alimentar em alguns contextos, e intensificou o contato com patógenos, transmitidos por proximidade com animais e por aglomerações humanas. Em consequência, algumas pressões seletivas intensificaram. Seleção para a imunidade a doenças infecciosas, para a tolerância a dietas ricas em carboidratos, para a capacidade de processar certos alimentos. Ao mesmo tempo, o aumento demográfico e as redes de trocas aumentaram o fluxo gênico entre áreas, reforçando o princípio de mistura regional. A urbanização e a medicina modernas acrescentaram uma nova camada. Cidades com sua alta densidade criaram ambientes inéditos para a seleção, doenças novas, estresse ambiental e desigualdades de acesso a recursos. Na era da medicina contemporânea, entretanto, muitas causas tradicionais de mortalidade foram atenuadas. Vacinas, antibióticos, cesarianas, cuidados neonatais e nutricionais alteram o fungo das pressões seletivas. Numa ponta, isso pode reduzir a força de certas seleções. Por exemplo, condições que antes impediriam a reprodução agora são contornadas por intervenções médicas. Por outro lado, novas pressões surgem: intolerâncias metabólicas, obesidade, doenças crônicas relacionadas ao modo de vida. E há outro ponto: a medicina também muda a composição demográfica e, assim, as trajetórias evolutivas futuras de maneiras complexas e ainda pouco compreendidas. Mais uma vez, a cena exige modulação. Não há destino único, há um mosaico de forças mutantes. Uma pergunta que pode emergir é: e se os humanos, por cultura e mobilidade, se tornaram menos sujeitos à seleção direcional, não seria essa uma armadilha evolutiva? A resposta calma e plural é que a dependência da cultura é, ao mesmo tempo, uma expansão e uma limitação. Cultura amplia possibilidades, permite colonizar ambientes que o corpo sozinho não suportaria e criar nichos novos. Mas também cria dependência. Sem a capacidade cultural, a sobrevivência em muitos ambientes seria improvável. Em termos evolutivos, isso significa que os corpos deixam de ser o único meio de adaptação. Eles passam a ser, frequentemente, complementados por tecnologia e arranjos sociais. Há ainda outra camada que gostaria de tocar antes de chegarmos à síntese final: o papel do acaso. Nos grandes desfechos evolutivos, o acaso tem voz. Mudanças na frequência de alelos podem ocorrer por deriva, flutuações aleatórias, e eventos extremos podem remodelar a árvore da vida humana de maneiras imprevisíveis. Quem sobreviveu a uma erupção, a uma seca extrema, a uma epidemia, esses sobreviventes passaram suas cartas adiante. A seleção pode favorecer características úteis, mas o acaso muitas vezes decide quais cartas estavam disponíveis para começar. Essa ideia não é uma explicação moral, é um reconhecimento da contingência histórica. Às vezes, a sorte é um dos motores mais importantes de mudança. Juntando as peças. Imagine uma mesa onde se joga um jogo. Ela tem 4 dimensões que definem as cartas que circulam. Primeiro, o baralho, que foi reduzido em momentos por gargalos: menos cartas, menos possibilidades. Segundo, o software cultural que atualiza rapidamente e resolve problemas sem que você precise trocar o hardware: ferramentas, fogo, roupas, linguagem, e que diminui a pressão sobre características anatômicas.
Terceiro, as restrições energéticas e de parto, que limitam o quanto o corpo pode mudar sem custos muito altos. Quarto, a mistura contínua entre grupos, que impede que diferenças locais cresçam até virar grandes divergências. Acrescente ao jogo a presença ocasional de cartas vindas de baralhos arcaicos, neandertais, denisovanos, que introduzem novidades pontuais. Em conjunto, esses fatores produzem um resultado claro: raridade de mudanças anatômicas globais pronunciadas nos últimos 50 mil anos e, simultaneamente, continuidade de microevoluções e adaptações locais bem rápidas ou muito específicas. O clímax intelectual dessa narrativa é, portanto, uma síntese não apenas coerente, mas também humilde. Não houve uma parada absoluta na evolução humana. O que houve foi uma mudança de ritmo e de escala, de revisões corporais maciças para ajustes finos, de soluções anatômicas para inovações culturais. A ciência, com suas ferramentas, revela isso como um mosaico. Alguns traços mudaram discretamente, outros foram tolerados pela cultura. A mistura entre populações manteve uma coesão genética ampla, e os trade-offs energéticos impuseram limites que fizeram da estabilidade uma estratégia vantajosa em muitos contextos. Antes de fecharmos, volto para a imagem pessoal que nos conecta ao presente. O ouvinte, você, que escuta agora, talvez numa cama, talvez com as luzes tênues, é descendente desses sobreviventes e inovadores. Há nela uma mistura de sorte e engenhosidade. Você carrega em seu corpo e em seus modos de viver a marca de fogueiras antigas e de hospitais modernos, de migrações antigas e de rotinas digitais. Esse entrelaçamento é em si uma narrativa de resiliência. Não somos menos evoluídos por isso. Somos, de certo modo, uma prova de que a evolução pode assumir muitas formas, não apenas por meio da alteração do somatório de ossos, mas através de hábitos, linguagens e alianças que expandem nossas possibilidades de existência. Fecho com imagens para aquietar a mente. Imagine agora um lago imóvel ao anoitecer. A superfície reflete estrelas e, de vez em quando, uma pétala ou uma folha passa, criando ondulações suaves. Assim é a história da nossa anatomia nos últimos 50 mil anos. Uma superfície relativamente tranquila, pontuada por pequenas ondas que se propagam, mudanças locais, inovações culturais, encontros com outras linhagens. A água não parou de se mover, ela apenas mudou o tipo de ondulação que produz. Respire fundo. Sinta essa continuidade. Sinta também a leve excitação tranquila de saber que mesmo quando o corpo não muda dramaticamente, a história humana continua, em cultura, em escolhas e em pequenos ajustes genéticos que, somados, seguem escrevendo o nosso futuro. Se você gostou dessa caminhada lenta por tempos longos, conte nos comentários de onde está ouvindo agora, cidade, hora, e compartilhe uma sensação que essa história trouxe. Se quiser mais noites como esta, inscreva-se e volte para outras histórias que ligam ciência e silêncio. Boa noite, que a sensação de continuidade te embale. E antes de fechar totalmente, um lembrete suave. Na ciência, as ideias mudam com novas evidências. Palavras como provavelmente, evidências sugerem ou hipótese são companheiras constantes dessa história. A beleza disso é dupla. Sabemos muito e ainda nos maravilhamos com o que resta para descobrir.